Ok, mas o que é o TDAH? É só ir mal na escola? É preguiça, falta de ir na igreja? É mentira inventada pela indústria farmacêutica? Eu decidi fazer uma série de vídeos informativos para que você possa de uma vez por todas saber o que é o TDAH, como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa condição, para poder trazer qualidade de vida para você e para os seus entes queridos. O TDAH é mais conhecido por aquele estereótipo da criança que não para quieta na cadeira, que corre de um lado para o outro, que fala demais, que não presta atenção em aula, mas ele é muito mais do que isso e é muito mais complexo. E é importante ressaltar que muitas vezes a pessoa não vai ter um quadro tão dramático, mas ela precisa ter sintomas desde a infância, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, se nasce com a condição e não se desenvolve, pois tem muitas doenças que são adquiridas que podem simular um TDAH. A apresentação costuma ser um pouco diferente para crianças e adultos, e geralmente envolve ambas as esferas de desatenção e de inquietude, hiperatividade e impulsividade, mas não necessariamente vai ter as duas esferas juntas. Muitas vezes pode acontecer de casos isoladamente desatentos ou isoladamente hiperativos, mesmo o tipo misto sendo mais comum. Na esfera da desatenção em qualquer idade, nós podemos esperar sintomas como perder objetos, esquecimentos, dificuldade de prestar atenção em aula, uma leitura, uma tarefa que está fazendo, e erros por desatenção e vários outros que podem acontecer. E na esfera da hiperatividade ou impulsividade, sintomas como falar demais, interromper os outros conversando, ser uma criança ou um adulto meio elétrico que não consegue ficar parado sem fazer nada, ficar se mexendo o tempo todo mesmo quando sentado, ou não conseguir ficar sentado sentir uma angústia muito grande. Os sintomas podem não ser tão óbvios desde a infância e a pessoa acaba por gerar mecanismos de compensação da funcionalidade para poder desempenhar suas funções de trabalho, estudo e organização. Apesar disso, muitas vezes isso ocorre de maneira disfuncional, com a pessoa aprendendo a lidar com a rotina de maneira desorganizada, procrastinando e gerando também prejuízos nas relações com aqueles estigmas de desorganizado, preguiçoso, entre outros. Os prejuízos da pessoa com TDAH muito frequentemente vão ser de ordem acadêmica, profissional, financeira, emocional ou de organização de vida pessoal ou de colocar os planos de vida para frente. Apesar disso, não é necessário que a pessoa tenha tido um histórico de falha acadêmica ou não ter conseguido se dar bem na vida para fechar o diagnóstico de TDAH. Então, nada de falar que a pessoa não tem TDAH porque ela completou a faculdade. O fato de eu ter me formado na faculdade, residência, no Fellow em Neurologia Cognitiva é um próprio exemplo, e eu tenho diagnóstico de TDAH também. Nós não temos uma causa específica para o TDAH, mas nós sabemos que é um conjunto complexo de variáveis genéticas e ambientais. Da parte genética, a gente sabe que tem uma heredabilidade grande, de 75%, mas isso não significa que um pai com TDAH vai ter um filho com transtorno, ou alguém que não tem o transtorno não vai ter um filho com TDAH. A gente sabe que crianças que foram expostas, por exemplo, a mãe fumante na gestação, ou então que tiveram baixo estímulo cognitivo na infância ou passaram por muitas doenças, vão ter mais frequentemente diagnóstico de TDAH, apesar de que a correlação entre esses fatores é difícil de estabelecer. Além disso, tem vários outros que estão sendo estudados, mas que a gente ainda realmente não tem uma evidência tão robusta. Os fenômenos patológicos cerebrais que justificam o TDAH, de acordo com as pesquisas, muito provavelmente estão relacionados a dois fatores. O primeiro seria a arquitetura cerebral, pois comparando quem tem TDAH e quem não tem TDAH, o córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro relacionada à atenção e planejamento de ações, e as substâncias mais profundas do cérebro, então algumas regiões específicas dos núcleos da base, que também são relacionadas ao controle emocional e planejamento, são menores do que em pessoas que não têm TDAH. Além disso, nós teremos a variável de neurotransmissores, especificamente a noradrenalina e a dopamina, que inclusive são os que a medicação do TDAH aumenta, então a Ritalina, o Venvanse atuam nesses neurotransmissores, e que estariam relacionados também à atenção, controle do impulso, enfim, esses sintomas do TDAH. É postulado, através de pesquisas de animais, que muito provavelmente as pessoas com TDAH elas têm uma expressão maior de receptores de dopamina e, portanto, elas não seriam bem aproveitadas na comunicação entre um neurônio e o outro e que a medicação poderia aumentar o nível de dopamina, por exemplo, no meio desses neurônios, e então a gente poderia ter uma resposta mais sustentada em relação a esses sintomas. Um aviso final importante: o TDAH não tem relação com a inteligência da pessoa, ele não tem relação com o desvio moral, como uma pessoa que é preguiçosa ou que não quer fazer as coisas, e ele não tem relação com nenhuma invenção da indústria farmacêutica. A gente não faz diagnóstico de TDAH para vender remédio. E não só isso, mas é importante falar que o TDAH, apesar de não ter cura, ele tem um tratamento que pode funcionar muito bem, tanto com medicação quanto com medidas de terapia e estilo de vida, e que pode proporcionar uma melhor autonomia e trazer mais chances da pessoa conseguir estar satisfeita em relação à sua produtividade, sua atenção,
conseguir ler um livro, terminar uma faculdade, se concentrar nas suas tarefas, não esquecer tanto das coisas, como pagar uma conta, ou então perder objetos, e colocar seus planos de vida em frente e terminar esses planos. Então, tendo uma vida mais cheia de realizações. Nos próximos vídeos a gente vai falar do diagnóstico e tratamento.